desencarnados e todos aqueles que nos seguem pelas redes sociais. Aqueles que porventura queiram ter conhecimento sobre a programação da casa, basta entrar no site www.centroespiritaaltivopanfiro.com. A nossa programação inicia na segunda-feira e só vai até o dia 31 de dezembro do ano, qual seja, a casa não fecha. Ela tem programação de segunda a segunda. Às segundas-feiras, nós temos a realização de estudos, tanto segunda quanto terça. Às quartas-feiras, reservamos para as reuniões públicas, juntamente com o passe de cura, que inicia às 10 horas, depois às 15 e depois às 19 horas. Na quinta-feira nós temos estudo e na sexta-feira é reservado para o trabalho interno mediúnico. No sábado nós temos a reunião pública das 10 horas e das 17 horas. E também no sábado nós realizamos a obra social de Antônio de Aquino, que começa às 8 horas e vai até o meio-dia, onde recebemos cerca de 300 ou pouco mais famílias, em que os filhos, pelas faixas etárias, vão para as salas para evangelização, tanto quanto as mães. Eles tomam o café da manhã e, ao final das tarefas, eles almoçam. Então, é um dia sempre especial por tudo aquilo que é feito e com a ajuda de absolutamente todos. A casa ela tem a livraria e tem também a cantina, já desde o início do ano, que nós já estamos na sede nova, né? Aqueles que não conhecem, convidamos a vir conhecer, porque não apenas para conhecer, mas também para estudar. Não basta apenas as reuniões públicas, é importante que as pessoas estudem, né? O espírita, ele não é espírita apenas pelas reuniões públicas, ou, vez em quando, comparecer num centro espírita. Há a necessidade da sua evolução intelecto por intermédio dos estudos, né, que são realizados pelas obras de Allan Kardec. O estudo de hoje, a nossa reunião, será do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, dos itens 6 a 9. Quem vai nos fazer o estudo é o Givaldo Barbosa. É sempre um prazer tê-lo conosco. Givaldo Rodrigo Ribeiro. Então, me perdoe. Deixa eu colocar aqui. Givaldo Ribeiro. Vamos solicitar para que seja, então, corrigido, né? E não haver mais o engano. Nos perdoe pelo engano. A sustentação... A sustentação será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 150. Nós vamos, então, fazer a leitura do Caminho, Verdade e Vida, na sua lição 150, que nos fala aguilhões. Duro é para ti recalcitrar contra o arguilhão. Jesus, Atos 9, 5.
O caminho evolutivo está sempre repleto de aguilhões. De outro modo, não enxergaríamos a porta redentora. Entrega-se Deus aos filhos da criação inteira, reparte com todos os tesouros do seu amor infinito, estimula-os a se elevarem através de 1000 modos diferentes. Entretanto, existem círculos numerosos como a Terra, em que as criaturas não se apercebem dessas realidades gloriosas e paralisam a marcha, dormindo no leito da ilusão. Perante tal inércia, os mensageiros da providência, aos quais se confiou a tarefa de iluminação dos que estacionam na sombra, promovem recursos para que se verifique o despertar. Cientes de que Deus dá tudo, a vida, os caminhos, os bens infinitos, os gênios inspiradores, e só pede às criaturas se lhe dirijam aos braços paternais. Esses divinos emissários organizam os aguilhões por amor aos seus tutelados. Nesse programa, criou Jesus os mais nobres incitamentos para a esfera terrestre: a riqueza e a pobreza, a fealdade e a formosura, os sofrimentos e a luta são aguilhões ou oportunidades instituídos pelo Cristo, a benefício dos homens. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te valores contra eles. Se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia recalcitrar, imagina o que se pedirá do nosso esforço. Assim, Mestre Jesus, nos sentindo felizes por aqui estarmos nesta casa de amor, nos sentindo já harmonizados, lhe pedimos, Mestre Jesus, com a ajuda dos guias espirituais que sustentam em amor esta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, para que possa, junto a todos nós encarnados e desencarnados, que aqui estamos, nos harmonizarmos, para que possamos receber as energias e os fluidos necessários. Assim, Mestre Jesus, em nome do nosso amor por Ti, mas acima de tudo em nome do nosso amor pelo Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Vou fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, item 6, que nos diz: os que dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Entrará apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão nesse dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Não expulsamos os demônios em Teu nome? E não fizemos vários milagres em Teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras da iniquidade. Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. São 15 horas, eu passo a palavra ao nosso querido palestrante. Que Jesus lhe abençoe. Obrigado.
tarde a todos. Todos estão ouvindo aí atrás? Estão ouvindo, né? É que eu não estou muito acostumado aqui com o salão, achei o salão tão grande, né? A primeira vez que eu venho aqui, entretanto, essa casa, eu conheço desde a sua fundação, desde os primeiros sacos de cimento que chegaram aqui. Eu já estava aqui junto aí com o Nilton, com o Maricuri e outros companheiros aí. Começamos ali do lado, né? E agora eu estou vendo que a casa progrediu bastante, graças a Deus. E estamos aqui num local com muito mais conforto, né? Uma ambiência bem mais agradável. Esperamos que Deus, que a espiritualidade amiga, né, cada vez mais vá fortalecendo os diretores dessa casa, que os espíritos protetores, como o Dr. Erma, Luiz, Baltazar, Francisco, Nicolau e tantos outros, né, o senhor Altivo, possam estar sempre junto de nós, trazendo os melhores conselhos, as melhores inspirações para as situações que são chegadas até aqui e que precisam, de alguma forma, do amparo e da proteção, primeiramente dos espíritos que estão encarnados e por trás dos desencarnados. Nós sabemos que a doutrina espírita é uma doutrina que dá sempre oportunidade de trabalho para nós. Trabalho como uma lei da natureza. É importante que todos nós tenhamos essa consciência, porque nos primórdios do cristianismo primitivo, antes um pouco da chegada de Jesus, a questão do trabalho era destinada apenas para seres ditos inferiores. Eram pessoas que foram escravizadas pelas guerras, né, vencidos, vilipendiados, e depois eram utilizados no trabalho, porque para aqueles senhores que dominavam, trabalhar seria uma humilhação, né? E essa ideia do trabalho não ser tão digno assim, isso vem de muito tempo, né? Precisou que Jesus, ao chegar aqui, há 2000 anos, ele enaltecesse o trabalho como sendo uma lei da natureza, né? E Jesus, certa feita, ele se referiu ao trabalho dizendo que ele trabalha sempre e o Pai também, né? Justamente para mostrar a importância que é o trabalho. O Livro dos Espíritos, ele define o trabalho numa resposta que o mestre Kardec fez à espiritualidade, e eles respondem que trabalho é toda ocupação útil. Toda ocupação útil. Isso quer dizer muita coisa, né? Porque se aquela ocupação não for útil, ela não se torna um trabalho, né? Ela não é um trabalho. Precisa que ela seja de utilidade para todos. Porque quantos trabalhos, entre aspas, são realizados na Terra e que não são de utilidade, muito pelo contrário, são até prejudiciais. Então, esses não são considerados trabalho. Trabalho é importante que cada um de nós possa levar na tarde de hoje para casa, é toda ocupação útil. Não sendo útil, não é trabalho. Fazer mal aos outros seria um trabalho? Não, porque fazer mal não está sendo de utilidade, está sendo, pelo contrário, prejudicial, né? Então, essa definição, para mim, ela é fantástica.
O estudo de hoje, que nós vamos tecer alguns comentários aqui com vocês, ele está contido no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo é a obra mais magnífica que a humanidade teve conhecimento, tá? Porque o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, quando nós falamos assim, o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, a gente está querendo nos referir às palavras do Mestre que serviram para a confecção desta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí vocês podem me perguntar assim, mas Givaldo, me diga uma coisa, o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente do Evangelho que todos nós conhecemos, de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, que são evangelhos muito estudados e pregados nas religiões tradicionais, no catolicismo, ou na religião protestante, com as suas diversas ramificações. Eu vou responder para você, não. O Evangelho, segundo o Espiritismo, é o mesmo Evangelho pregado nas demais tradições religiosas. Entretanto, há um diferencial nisso que nos cabe levar em consideração, né? Por que devemos levar em consideração se é tudo igual? Aqui na página, logo do início do Evangelho segundo o Espiritismo, o nosso mestre Kardec vem nos dizendo o seguinte, no objetivo da obra. Eu vou ler para vocês, para que não haja perda de interpretação. Diz assim, as matérias contidas nos evangelhos, de maneira geral, podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja e o ensinamento moral. Então, vejam vocês, ele fala que as matérias que estão dentro destes evangelhos, chamados de evangelhos canônicos, ou seja, evangelhos sagrados, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles são divididos, esses evangelhos, em 4 partes. Melhor dizendo, em 5 partes. Ele vai falar dos atos comuns da vida do Cristo. Quais são os atos comuns da vida do Cristo? Teríamos como saber se Jesus nasceu de tarde, nasceu de noite, que hora ele se alimentava, que hora ele trabalhava com o pai, o que ele fazia, o que ele não fazia. Não se tem conhecimento disso. As palavras que se referem aos atos comuns da vida do Cristo, naturalmente foram interpolações que alguém em algum momento botou, porque não se tinha nenhuma notícia disso, né? Mas existem algumas informações nesses evangelhos. Por outro lado, é importante que a gente considere o seguinte aspecto. Os evangelhos de Jesus, esses 4 evangelhos que eu citei, eles vieram a público muitos anos depois de haver Jesus desencarnado. Muitos anos depois. Imagina para vocês o que é você contar uma história para alguém e aquela pessoa que você contou aquela história, ao reproduzir a mesma história para uma terceira pessoa, já vai ter alguma diferença. Daquela terceira para uma quarta, a diferença vai ser maior. Eu posso lhe garantir que na 10ª pessoa, a história esteja totalmente diferente daquilo que foi dito na primeira pessoa, né?
Imaginem vocês os evangelhos de Jesus, que foram narrados através de pessoas que sequer conheciam Jesus. Desses 4 evangelistas, 2 foram discípulos de Jesus, que foi Mateus, também chamado de Levi, que era um publicano, e João, né, que era muito jovem, chamado o discípulo amado. Esses 2 conviveram com Jesus. Os outros 2 evangelistas, Marcos e Lucas, sequer conheceram Jesus. Aí você me pergunta, mas como é que eles escreveram os evangelhos deles, né? Os evangelhos de Marcos e de Lucas, eles foram escritos através de informações que eram recebidas de terceiros, de outras pessoas, né? Pessoas narravam e eles anotavam. É assim que eu estou imaginando. Porque naquele tempo não existia papel, não existia caneta Bic, não existia nada que fosse facilitar a obra de um escritor. As obras eram escritas em pelos de animais. Vocês vão de convir comigo que é muito difícil, né? Mas os evangelistas narraram essas histórias, eu estou me referindo a Marcos e Lucas, através de informações que foram recebidas de outras pessoas que tiveram conhecimento lá atrás de Jesus. Por outro lado, esses evangelhos apareceram muitos anos depois do Cristo haver desencarnado. Imagina o que é isso? Você contar uma história para outra pessoa, que conta para outro, que conta para outro, que não tinha condições tecnológicas nenhuma de manter aquilo arquivado direitinho, como se fosse uma espécie de gravador, para ser publicado 40 anos depois. 40 anos depois, mais ou menos isso. Houve uma variação entre os evangelhos, né? Os que apareceram primeiro e os que apareceram por último. O que apareceu primeiro foi no ano 70, qualquer coisa, né? Jesus havia desencarnado, já tinha aproximadamente 40 anos. Mas teve o evangelho de João, que apareceu por último, quando João já era bem velhinho, com mais de 100 anos, na ilha de Pátimos. Cerca de 70 anos depois de haver Jesus desencarnado. Então, os evangelhos, considerados canônicos, têm essas nuances que a gente precisa compreender, né? Mas eles falam dos atos comuns da vida do Cristo. Será verdade? Não é verdade? Pode ser? Pode não ser? Eu tenho dúvida, né? Eles falam também dos milagres, narram os milagres do Cristo. Será que os milagres realmente foram assim como está narrado? Levemos sempre em consideração o período em que as histórias foram contadas e publicadas muitos anos depois, dentro de uma circunstância em que você não tinha meios materiais nenhum. Então, será que foi assim mesmo? Será que são narrativas que se colocou ali? Depois eles falam das predições do Cristo. Cristo profetizou isso, profetizou aquilo, tudo isso estão nos evangelhos. Será verdade isso? Pode ser, pode não ser. Você pode acreditar, ele lá não pode não acreditar. Gera-se sempre uma certa dúvida. E depois tem a quarta parte,
que são as palavras que serviram para o estabelecimento de dogmas da igreja. O que será isso? Né? Palavras que serviram para estabelecer-se os dogmas da igreja. Que igreja é essa? Pelo que nós sabemos, Jesus não criou igreja nenhuma. Né? Jesus não criou igreja nenhuma. Jesus não escreveu uma só palavra. Ele falou, né? E alguém anotou, né? Mas tem a quinta parte, que vai se referir aos ensinamentos morais de Jesus. Os ensinamentos morais de Jesus. Conquanto as 4 primeiras partes, os atos da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para que mais tarde, 300, 400 anos depois, a igreja que veio aparecer a partir dali, criasse seus dogmas, que são aquelas palavras de fé. Tudo isso é motivo de dúvida. Pode se acreditar, pode não se acreditar. Está lá nos evangelhos. Entretanto, a quinta parte, os ensinamentos morais de Jesus. Diz aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. Qual é a última? Os ensinamentos morais de Jesus. É o território onde todos os cultos podem se encontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as suas crenças, porque os ensinamentos morais de Jesus jamais foi motivo de disputas religiosas, levantadas sempre e por toda parte, por questão de dogma. Aliás, se o discutissem, as seitas nele teriam encontrado a sua própria condenação. Porque a maior parte se apega mais à mística do que à parte moral. Porque a parte moral exige a reforma de cada um de nós. Que coisa linda isso, né? Esse, meus irmãos, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo ele fundamentado nos ensinamentos morais de Jesus. Então, é o mesmo Evangelho, mas não interessa para a doutrina espírita esses aspectos que são duvidosos. O que interessa é aquele aspecto que é aceito por tudo, por todos e em todos os tempos, que são os ensinamentos morais de Jesus. E é tendo em vista os ensinamentos morais de Jesus que se tornam, de certa forma, exigente em relação a cada um de nós. Porque vai exigir que cada um de nós se modifique, se transforme. Todos nós, aqui na Casa Espírita, já ouvimos falar, não existe uma só casa espírita que você chegue lá, pode ser a mais simples possível. Aquela palestra, alguém de alguma forma vai dizer ali, da necessidade da reforma íntima. O que é reforma íntima? Né? Reforma íntima implica mostrar para cada uma das pessoas que se reconheça com dificuldades e que estas dificuldades precisam ser combatidas. Não deu certo até agora, se eu continuar com ela, só vai me causar prejuízos. Né? Essa é a reforma íntima. Então, se eu sou uma pessoa orgulhosa, né? Se eu sou uma pessoa orgulhosa, eu preciso combater esse meu orgulho. Né? E porque o orgulho está em tudo de ruim que existe na humanidade. O orgulho. Tudo que existe de ruim que vocês virem aí fora
tem sua raiz no orgulho humano. O outro grande problema, o egoísmo. Tudo que existir de ruim na face da terra tem sua origem nessa grande chaga que é o egoísmo. Então, esses dois grandes males precisam ser combatidos: orgulho e egoísmo. E aí existem os problemas, porque tudo que nos acontece tendo em vista equívocos que nós fizemos no passado, tendo em vista esse meu orgulho e esse meu egoísmo, e que traz consequências para a minha vida atual, em forma de dores e de sofreres. Daí a necessidade da reforma íntima, daí a importância que tem o Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele vem trazer para nós a necessidade de nós procurarmos, já que nós nos dizemos cristãos, já que nós nos dizemos seguidores do Cristo, é necessário que a gente procure seguir os seus ensinamentos. É uma receita de bolo. Se você fizer direitinho, você alcançará aquilo que todos nós sonhamos, que é a felicidade. Quem não gostaria de ser feliz, né? Todos nós gostaríamos. Mas há quem diga também, que para eu ser feliz, eu não preciso fazer um esforço tão grande assim de me modificar, de eu sair da minha zona de conforto, né? Porque exige essa mudança de atitudes. Então é muito mais fácil, eu imagino, que se eu tentar a minha sorte na Loteria Federal, ou na Mega da Virada, como houve agora recentemente, se eu ganhar ali 40 milhões, 50 milhões, naturalmente eu serei feliz, sem precisar fazer essa reforma íntima. Será? Será que é por aí? Será que riqueza é motivo de você alcançar a felicidade? Não sei. Acho que não. Porque se fosse, as pessoas que fossem ricas eram felizes. E a gente não vê por aí, né? A gente vê aí, por sinal, situações escabrosas provocadas por pessoas que são ricas, que têm grandes posses, grandes haveres. Mas você pode pensar, bom, a riqueza não, né? A riqueza não, mas a beleza física, se eu fosse bonito, aquela beleza que encanta onde eu passo, de fechar rua, eu seria feliz? Se fosse assim, quem é bonito seria feliz. E a gente não vê. Eu vejo pessoas bonitas, consideradas bonitas para os padrões de beleza que a gente conhece, enveredando pelo campo das drogas aditivas, enveredando pelo álcool, pelos desesperos, pelos suicídios. Então, não é o aspecto da riqueza nem da beleza. Seria pelo poder. Ah, se eu tivesse o poder, eu seria muito feliz, né? Se eu tivesse o poder, eu seria feliz. Será? Se fosse assim, os poderosos seriam felizes. E eles são felizes? Eu não preciso citar nome de ninguém. Basta que a gente veja um noticiário. Vocês vejam a guerra, o desespero. Só falta um engolir o outro. Todos poderosos, né? Então, gente, a reforma íntima que a doutrina espírita exige para nós é que a gente procure seguir os ensinamentos de Jesus, porque eles são muito simples.
são muito simples. O que Jesus quer da gente é muito pouco. Jesus disse assim, né? Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Porque leve é o meu fardo, e suave o meu jugo. Porque o fardo que Jesus quer da gente é leve. E porque o juízo é suave? Porque Ele só quer uma coisa da gente, que a gente ame. Amai-vos uns aos outros. Toda a lição de Jesus está previsto nisso. Amai a Deus acima de todas as coisas e amai ao próximo como a si mesmo. Mas a gente faz isso? A gente faz isso? Não fazemos não, né? E amar ao próximo, amar a Deus, amar ao próximo, precisa começar primeiro com cada um de nós amando a nós mesmos. Mas como é que eu vou amar a mim mesmo? Será que eu amo a mim mesmo? Muitas vezes não. Porque se nós amássemos a nós mesmos, nós não fazíamos tantas coisas equivocadas que nos trazem tão grandes prejuízos, né? Amar a Deus, a gente diz que ama a Deus, mas só da boca para fora. E amar ao próximo. Eu amo o meu próximo. Será que ama mesmo? Né? Será que ama mesmo? Né? Eu estava ali no sinal, parei o carro, o rapaz veio vender bala e eu dei R$2 a ele. Então eu estou amando o meu próximo. Mas é isso, amar ao próximo? É só isso? Né? Amar ao próximo implica esforços que cada um de nós tem que fazer em benefício do outro. Não preciso fazer em benefício de todo mundo, mas eu faço em benefício daquilo que está mais próximo de mim, a partir das coisas mais simples. E a gente então começa a se modificar, né? Não será algo imediato, mas será algo que a partir de algum tempo nós vamos observando assim no nosso sentido íntimo, uma espécie assim de tranquilidade, de paz, de coisas que antes tinham tanto valor para a gente e que a gente agora não dá valor assim, né? Essa é a nossa modificação, é a nossa transformação. E com o tempo que a gente vai, pouco a pouco, praticando aquilo, a gente vai alcançando um estado daquilo que é a nossa tão sonhada felicidade. Porque a felicidade, ela não está na satisfação dos nossos sentidos físicos. Não está no comer bem, não está no dormir bem, do ouvir bem, do ver bem, que são os 5 sentidos físicos. A felicidade se alcança quando eu, através de mim, faço o outro feliz. Então, se uma pessoa tem necessidade de um prato de comida, um momento de fome, e eu disponibilizo aquele prato de comida para aquela pessoa, eu estou amenizando o sofrimento daquela pessoa. Aquela pessoa então vai se sentir bem, e eu vou me sentir feliz porque fiz aquilo. É o primeiro passo, e é a forma de felicidade mais fácil de encontrar, de você fazer, né? Porque nós já sabemos que eu só serei feliz pela felicidade que eu fizer ao outro. Então, eu só serei mais feliz não apenas doando aquilo que eu estou dando, porque aquilo está me sobrando.
eu só serei mais feliz quando, em vez de eu doar alguma coisa, eu doe a si mesmo, em forma de amor, de solidariedade, de tolerância, de paciência, de bondade, que são virtudes pregadas pelo Cristo. É fácil ou não é? Não, é difícil, é muito difícil. Mas é preciso que, como toda grande caminhada, é preciso que se dê o primeiro passo. É preciso que a gente comece agora a se modificar, né? O nosso estudo de hoje também prevê uma coisa bastante interessante, né? Que é o nosso capítulo 18. O nosso irmão leu o item 6, se não me engano. Nesse capítulo 18, ele tem um título: Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Se a gente ouvir isso aí fora, a gente não vai entender absolutamente nada. Por isso que eu tive que fazer esse introito todo para chegar nesse título aqui. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Quem são os muitos que são chamados? Não precisam responder, mas pode pensar. Esses muitos que são chamados é a humanidade inteira encarnada aqui na Terra. Todos, sem exceção, todos somos chamados. Mas a gente atende esse chamamento? Porque atender o chamamento implica aquilo que eu falei anteriormente, a nossa transformação íntima, a nossa modificação. Então, muitos os chamados, porém, poucos os escolhidos. Porque são poucos os que atendem o chamado de Jesus. São poucos. Nós estamos muito felizes, entre aspas, bota todas as aspas possíveis, na nossa zona de conforto. Por que eu vou me modificar, né? Está tão bom assim. Até que chega o dia que vem um tsunami e nos leva. E aí nós temos, em algum momento, diante da nossa própria consciência, prestar conta daquilo que a gente precisava fazer e não fez. E muitas vezes até viemos com essa obrigação, né, nesse planejamento reencarnatório lá atrás, para realizar certas tarefas aqui. Está muito na moda não é bem moda, mas está muito em voga nos dias atuais, o filme Nosso Lar 2. Alguém já assistiu aqui o filme Nosso Lar 2? Né? O Nosso Lar 2 justamente trata desse assunto, de médiuns que encarnaram na Terra, obedecendo a um planejamento espiritual, que vindo para se ressarcir perante as leis de Deus, ao adentrar aqui no planeta Terra, devido ao esquecimento do passado, eles então enveredam por outro caminho, se complicando ainda mais, né? Então, esses que seriam dos poucos escolhidos, fracassaram e entraram no time, né, dos muitos chamados, mas não escolhidos, né? Muitos chamados, mas não escolhidos. Então, toda a obra de Jesus, ela bate nessa tecla, dessa necessidade de nós nos tornarmos uma pessoa melhor, né? Uma pessoa mais bondosa, uma pessoa que não seja vingativa, que não tenha ódio de ninguém, uma pessoa que procure perdoar aquele que nos ofende, né? Essa questão da vingança, do ódio, foi o capítulo 17, né?
capítulo 17, falou aqui dos seres perfeitos, onde a gente tem necessidade de combater essas mazelas, né? E nesse capítulo 18, que muitos os chamados, poucos os escolhidos, ele vem justamente se direcionando a cada um de nós aquilo que a gente deve fazer. E aí nós entramos no item do estudo de hoje. O item do estudo de hoje nos fala que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. E o que é que a gente vê mais por aí afora? O que é que a gente vê mais? Eu vou todo domingo, vou para a minha missa, né? Vou para a minha missa, lá na missa eu escuto o sermão do padre, depois eu me comungo, depois eu vou para a minha casa fazer meu churrasco, que eu também sou filho de Deus, tomar minha cervejinha. Se eu for da igreja evangélica, eu vou todo domingo, escuto o sermão do pastor, né? Cumpri minha obrigação, dei o meu dízimo, vou para minha casa fazer meu churrasquinho. Meu compromisso agora é só no domingo que vem. Eu estou dizendo, Senhor, Senhor. Mas é suficiente para a gente entrar no reino dos céus? Não, não é suficiente não, né? Não basta fazer isso. E o evangelista Mateus, ele anotou o seguinte: aqueles que me dizem, esse é Jesus falando, e anotado por Mateus, aqueles que me dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Qual é a vontade do meu Pai que está nos céus? Que nos amemos uns aos outros. É a mensagem do Cristo. Não fazendo isso, não adianta. Não adianta você ir à missa. Não adianta você ir ao culto evangélico. Não adianta você vir à palestra da casa espírita. Não adianta você ir no templo de Umbanda, de Quimbanda, num templo budista. Não. É necessário fazer a vontade do Pai que está nos céus. Aí eles dizem, mas mestre, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos demônios em teu nome? Não fizemos vários milagres em teu nome? E então eu lhes direi bem alto, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, ou seja, injustiça. Afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidade. Ou seja, afastai-vos de mim, vós que ainda não se modificou, que ainda continua procedendo do mesmo jeito que sempre procedeu nesta encarnação, em outra e em outra. Como se fosse assim, um cão brincando com o próprio rabo. Ele fica ali rodando e não sai do lugar. Então, meus irmãos, é necessário fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. E no item 7, ele vai falando, já numa outra comparação muito interessante, que ele vai falar do homem prudente e do homem insensato. O que seria o homem prudente e o homem insensato? No dizer de Mateus e de Lucas, ele está se referindo ao seguinte: o homem prudente é aquele que constrói sua casa sobre uma rocha, e vem as tempestades, e vem os aguaceiros, e aquela casa continua ali incólume. E o homem insensato, aquele que constrói sua casa sobre a areia, sem uma devida base, que vem as tempestades, que vem os aguaceiros, e o que acontece? Levam a sua casa. Olha que metáfora linda
que Jesus traz para nós, comparando justamente aquele que é insensato e aquele que é prudente. E aí, trazendo essa metáfora para nós, ele está dizendo que insensato é todo aquele que conhece os ensinamentos de Jesus e que não os pratica. Conhece, entra por aqui, sai por aqui. Vou para a missa, comungo, volto para casa. Vou para o culto, evangelho, escuto a palavra do pastor, volto para casa. Vou para a casa espírita, escuto a palestra, tomo passe, tomo água fluidificada, venho para casa. Somos insensatos, gente. Você tem o conhecimento, mas não pratica. Então, é necessário que a gente não somente tenha o conhecimento, é necessário também que a gente ponha em prática isso, gente. Senão vai ficar a vida toda igual o cachorro rodando em torno de si próprio. Essa necessidade que a gente tem. A questão do homem sábio, né? E do homem insensato. E o comentário aqui é muito interessante. No comentário que Kardec traz sobre isso, diz o seguinte: todos aqueles que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor, mas de que lhes serve amá-lo, chamá-lo de mestre ou de Senhor, se não seguem os seus preceitos, se não fazem, se a gente continua do mesmo jeito. Não basta, gente, é uma grande ilusão. A Deus ninguém engana, não se iludam com isso. É necessário que a gente, se quisermos alcançar um estado de paz, um estado de tranquilidade, é necessário que a gente procure fazer a nossa modificação, para que as consequências não venham trazendo dores e sofrimentos. Porque quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. O que é melhor? Aprender pelo amor ou aprender pela dor? Né? E Jesus cita aqui o seguinte, né? São seus discípulos aqueles que passam os dias em preces e não são nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com os semelhantes? São os discípulos de Jesus? Jesus manda que ame, manda que perdoe, manda que não julgue, né? Manda que seja solidário, manda que seja tolerante. E ele não faz nada disso, mas eles passam dias em prece orando a Deus. Que prática ele está fazendo? Nenhuma. Nenhuma. Prece que sai dos lábios para fora, que não tem materialidade nenhuma, não adianta nada. É necessário, gente, que a gente não somente procuremos entrar em prece através da nossa elevação de pensamento, mas é preciso também que a gente se modifique. Não podemos continuar do mesmo jeito. E ele diz aqui, não, porque do mesmo modo que os fariseus, eles têm prece nos lábios e fel no coração. Os fariseus da época de Jesus, sabe quem eram? Eram os sacerdotes daquela época. Esses sacerdotes, eles viviam de exterioridades, né? Então eles se mostravam aquele homem bom, que ficava nas praças públicas orando e as pessoas observando, mas que no coração guardavam fel e iniquidades. Isso se chama, uma coisa que está muito em moda, hipocrisia. Jesus condenava a hipocrisia. O que significa hipocrisia? É você se mostrar de um jeito e não é daquele jeito. Muito pelo contrário.
você se mostra muito bonzinho, mas pisa no pé dele, para ver o que é que acontece, né? Isso é o hipócrita. Fala, mas não pratica absolutamente nada, né? Esse é o hipócrita. E Jesus era muito duro com essa gente. Ele era muito duro. Porque muitas vezes a gente toma conhecimento de Jesus, aquela pessoa ali humilhada, vencida, vilipendiada, fracassada. Essa foi a imagem que trouxeram para a gente de Jesus. Não é verdade. Não é verdade. Jesus era firme, tá? Jesus era firme, Jesus era corajoso, Jesus era valente. Não valentia no sentido de brigar com quem quer que seja, mas era daqueles que não deixava passar uma oportunidade para mostrar onde estava o erro do outro. Em que pese ele não condenar, ele mostrava. Então, Jesus, com relação a esses fariseus hipócritas, ele os denominava assim de sepulcros, caiados por fora, mas que no seu interior guarda grandes podridões. Não é dura essa imagem? Essa alegoria de Jesus? Isso eram os hipócritas, túmulo caiado por fora, bonitinho, pintadinho, cheio de flores, mas que no interior guarda podridão. Ou seja, pessoas que se mostram de ser de um jeito e é de outro. Muito pelo contrário. Então Jesus dizia assim: do mesmo modo que os fariseus, essas pessoas têm prece nos lábios, mas não têm no coração. Pela aparência, elas podem se impor aos homens, mas não a Deus. Inutilmente, eles dirão: Senhor, nós profetizamos, ou seja, ensinamos em Teu nome, expulsamos os demônios em Teu nome, nós bebemos e comemos em Tua companhia. Jesus lhes responderá: eu não sei quem sois, afastai-vos de mim, vós que cometeis iniquidades, vós que desmenti vossas palavras, ou seja, pregavam uma coisa e fazia outra, que caluniais vosso próximo, que roubais as viúvas e cometeis adultério. Retirai-vos de mim, vós cujo coração destila ódio e fel, que derramais o sangue de vossos irmãos em meu nome, que fazeis as lágrimas correrem, em vez de secá-las, pois para vós haverá pranto e ranger de dente, porque o reino de Deus é para aqueles que são mansos, humildes e caridosos. Então, não adianta enganar, porque Jesus sabe muito bem aquele que procede com bom sentimento daquele que é apenas como é que se diz? Um hipócrita, um mentiroso. A Deus ninguém engana, meus irmãos. A Deus ninguém engana. E para concluir, né? Nosso tempo está faltando um minutinho ali. Eu tinha tanta coisa ainda para falar a vocês. As palavras de Jesus, elas são eternas. São de todos os tempos. A gente diz, 2000 anos na eternidade não é nada. Então, as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. A verdade, ela não se modifica nunca. Muitos princípios que nós conhecemos da doutrina espírita, vamos fazer uma revisada aqui? Quais são os princípios da doutrina espírita? Para a gente levar para casa. A unicidade de Deus, o Deus único, a pluralidade das existências, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, a comunicabilidade com os espíritos e a imortalidade da alma. Esses são os 5 princípios. Gente, por favor, pelo menos esses 5 guarde para levar para casa hoje. Eu estou falando para encarnados e desencarnados. Então, as palavras de Jesus são eternas. Então, vocês vão chegar
Se num templo budista, se vocês quiserem conhecer a doutrina budista, vocês vão conhecer esses 5 princípios. Se vocês forem em qualquer ramo da filosofia, em Platão, em Sócrates, em Aristóteles, qualquer um desses, eles sempre pregaram isso, muito antes de Jesus. Por quê? Porque são as verdades eternas, né? Se nós formos lá para a Índia, no Bhagavad Gita dos hindus, vão encontrar esses princípios. Então, são verdades eternas. São verdades eternas. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais, religiosas, que se apoiarem nessas palavras, nesses princípios que eu estou falando, serão estáveis, semelhante à casa construída sobre a rocha. Vêm as tempestades, os aguaceiros e nada derruba. Os homens as conservarão porque nelas encontrarão a felicidade, que eu já falei aqui no começo. Porém, aqueles que violarem essas palavras serão como a casa construída sobre a areia. O vento, as tempestades, os aguaceiros chegam e os derrubam. Que fique guardado em nossos corações, na tarde de hoje, essa metáfora tão bonita, trazida por Jesus, mostrando para nós essa diferença entre o homem que conhece as palavras do Mestre e pratica, e aqueles que não conhecem ou conhecem, mas não praticam. Então, ele faz essa comparação entre aquele que conhece como sendo o que constrói sua casa sobre a rocha, e aquele que, embora conhecendo, não pratique ou não conheça, é um homem insensato, semelhante àquele que constrói sua casa na areia. Aí vem os ventos, as tempestades e levam. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Agradecemos nosso irmão Givaldo Ribeiro pelo estudo e vamos passar ao segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, chegado o momento do passe, queremos lhe pedir a permissão, Mestre, para que os espíritos amorosos que já estão nesta casa, nos trazendo harmonia, que possam, junto aos médios, pelas suas mãos, transmitir os fluidos e energias que todos vieram buscar. E assim, agradecidos, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Deus nos fez, Deus nos criou para sermos felizes. Mas, insensatos que somos, ainda resistimos. Recalcitrar contra o aguilhão é resistir, é insubordinar-se à palavra de Deus, que exorta e guia a uma vida reta, que é o caminho, a verdade e a vida, a luz. Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel,
nos diz na sua obra Caminho, Verdade e Vida. Cada existência e cada pessoa tem a sua dificuldade particular, simbolizando o ensejo bendito. Analisa a tua vida, situa teus aguilhões e não te voltes contra eles. Ainda carregamos em nós as dúvidas, os vícios, e são essas dúvidas e os vícios que nos afastam dos ensinamentos de Jesus. E o dia que nós, como já estamos fazendo por intermédio da doutrina espírita, que nós compreendermos o verdadeiro sentido da vida, em outras existências, com certeza nós chegaremos à felicidade. Como disse Jesus, a felicidade não é desse mundo, mas nós podemos e vamos chegar a ela. Basta nós começarmos a nos modificar a partir de já. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Graças a Deus. Deus nosso Pai, Mestre Jesus querido, chegamos ao final de mais uma reunião pública, nos sentindo harmonizados, nos sentindo alegres, satisfeitos e harmonizados por aqui estarmos nesta casa de amor. Amparados por essa espiritualidade amiga, pelo nosso querido Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Herman, Dr. Bezerra de Menezes e todos os guias espirituais que sustentam em amor esta casa. Lhe pedimos, Mestre Jesus, que ao retornarmos aos nossos lares, que permitam que esses espíritos amorosos nos acompanhem, sob a sua proteção, e que em casa chegando, consigamos manter esta harmonia e esta paz que aqui nós encontramos. Assim, querido Mestre Jesus, em nome do nosso amor por Ti, Mestre Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor pelo Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que porventura desejarem o atendimento fraterno, que permaneçam sentados em seus lugares, e desejamos assim uma ótima quarta-feira.